A paz do Senhor Jesus, eu quero passar para os irmãos algo que o Senhor revelou, passou para mim. Em 2013, numa campanha de oração na madrugada, durante quase um ano, Deus usou um profeta do Senhor, um homem de Deus. Ele disse: Deus vai te dar uma revelação, uma visão do arrebatamento. Eu achei que fosse uma visão mesmo, mas na verdade Deus começou a mostrar algo na palavra. Deus só me deu passagens bíblicas. E a primeira passagem que o Senhor deu foi Lucas 17. Em Lucas 17 diz que seria como nos tempos de Noé a volta do Senhor Jesus, né? Lucas 17, 26 diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27 diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então o Senhor falava para mim: quando você for pregar sobre Noé, não esqueça de dizer que na arca de Noé só entraram 8. Também o Senhor falou algo sobre o casamento. Fala, casavam-se e davam-se casamento. E eu perguntava para o Senhor: mas qual é a diferença? As duas situações estão casando. E o Senhor disse: casavam-se em relação aos pais entrarem em acordo a fazer um casamento no Senhor. Davam-se casamento, segundo, terceiro casamento, as pessoas casavam sem consultar seus líderes, seus pastores, casando em adultério, fornicando, casando conforme a sua própria vontade, casando sem ter embasamento bíblico. É os tempos que nós estamos vivendo hoje. E aí, se você continuar nesse texto, também fala sobre Sodoma e Gomorra. Nem fala casavam-se e davam-se casamentos. Fala bebiam, edificavam, compravam, vendiam. Até que veio o fogo e consumiu todos ali. E saíram apenas 4. Um deles, que foi a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então poucos saíram, né, de Sodoma e Gomorra. E o Senhor foi dando mais textos, né? O Senhor foi mostrando ali em Isaías 10, 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto que se converterá. Uma destruição está determinada, transportando de justiça. Quer dizer, poucos iriam permanecer, iriam ser salvos, né? Na minha tradução fala o resto. Tem tradução que fala remanescentes, poucos. Ali também o Senhor mostra em Êxodo 12, 12, né? E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei justiça. Eu sou o Senhor. No versículo 29 ele é executado, então, a sentença de Deus. Quer dizer, quem não passou sangue na verga da porta, quando o destruidor passou, foi morto. Quem é esse destruidor, né? Da parte do Senhor. E eu creio que ele vai passar novamente à meia-noite. Só quem estiver na presença do Senhor verdadeiramente é que vai subir no arrebatamento. Ali o livramento foi apenas para os primogênitos. Segundo, terceiro, quarto filho não estavam incluídos nessa sentença contra o Egito. E ali os primogênitos é que foram salvos. Quer dizer, quem passou o sangue do cordeiro sem mácula, né, o sangue de um cordeiro primogênito ali na verga da porta, quando passou o destruidor, por que o destruidor iria matar novamente se naquela casa já havia sido morto um cordeiro, já havia sido morto um primogênito? Então o Senhor não iria executar juízo novamente, porque aquele primogênito já havia sido morto no lugar dos outros primogênitos. Ora, na obra de Deus, os seus escolhidos, os filhos de Deus, têm os primogênitos. São aqueles que estão cheios de azeite. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então o primogênito recebia a porção dobrada da herança, da presença de Deus. Se ele tivesse mais irmãos, 10 irmãos, 15 irmãos, 5 irmãos, ele recebia mais herança. E o restante da herança era dividido entre os outros irmãos, né? Tem algumas situações aí que os teólogos dizem que ele recebia metade da herança e a outra metade era para o restante. Então, ele era diferenciado, o primogênito era diferente. Nós temos que ser primogênitos na presença de Deus. Os escolhidos, os primogênitos, os fiéis, os que seguem a Jesus do jeito que Jesus quer. E não foi diferente ali no Egito. Houve esse livramento para os primogênitos. E o Senhor falava que agora, nesses últimos tempos, Deus tem os seus primogênitos. E são esses primogênitos que o Senhor vai levar.
aqueles que levam a palavra de Deus a sério e que o amam verdadeiramente. E esse amor é demonstrado através da obediência, da adoração, do louvor. E continuando, né? Em outros livros da Bíblia, Ruth, a Moabita, foi só ela que saiu salva praticamente, porque o restante da nação ali de Moabe não é feita referência no livro de Ruth a respeito de salvação. A Orfa ficou para trás. A Ruth é que foi incluída, inclusive, ali como uma das precursoras de Davi e também na genealogia de Jesus Cristo. Então, sempre poucos. O Senhor falando na palavra dele. 1 Reis 19:18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, toda boca que não beijou. Ali quando Elias faz referência, né? Somente eu que fiquei. Não, ainda tem 7.000, que também são poucos. Em 1 Crônicas 13, a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom. Tantas pessoas poderiam ter ficado com a arca em casa, inclusive o próprio Davi. Mas ficou na casa de Obed-Edom. Olha, Esdras, Neemias, Esther, Jó praticamente ficou ali, praticamente só ele, porque os seus 3 amigos não estavam de acordo com a palavra de Deus. A sua esposa, então, nem se fala. Então ficaram poucos. Dos poucos que ficaram, ainda só Jó, que estava realmente fazendo as coisas do jeito que Deus queria, né? E o Senhor foi revelando, até que eu cheguei no Novo Testamento. Até agora eu fiz referência do Antigo Testamento. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, no Antigo Testamento fala de poucos em várias situações. Zacarias fala que não é o povo que se chama, eu sou seu povo. Sou eu que digo, vocês são meu povo. É ele que diz quem é povo de Deus. É ele que julga, que olha e vê quem é povo de Deus verdadeiramente. E eu falei, Senhor, mas tantas passagens ali, né? Mateus 24, Lucas, Marcos, fala sobre 2 estarão no campo, 2 estarão na moinha, uma ficará, a outra será tomada. 2 estarão no campo, um ficará, outro será tomado. 2 estarão numa cama, um ficará, outro será tomado. Eu falei, Senhor, isso é 50%, isso não é pouco, é 50%. E ainda fui para a parábola das 10 virgens, né? 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, todas tinham lâmpadas, todas eram virgens. 5 tinham azeite, 5 não tinham, 50% novamente. Falei, Senhor, 50% não é pouco, 50% é a metade, simplesmente a metade. E ali o Senhor falou comigo, eu fiquei meditando um bom tempo, irmão, quase um mês, nessa passagem. Nessas passagens aí que falam de 50%. E um dia eu voltando da igreja, Deus falou comigo. A igreja são as virgens. E aquela palavra, essa frase curta, me deu uma revelação. Aí o Senhor foi ministrando no meu coração. De todos os que se dizem igreja, todos que dizem eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou convertido, eu sou protestante, todos os que dizem que são cristãos, que são crentes, todos esses que dizem. Desse povo todo que se diz crente, Deus tira as virgens. Para ele, a igreja são as virgens. E de dentro das virgens, ele tira 5. Então houve 2 peneiras aí. Isso daí, essas 5 que ele tira, irmão, vai virar uns 20%, 30%. É muito pouco. Né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. De todo mundo que se diz, vamos dizer que são 1000 pessoas. Né? Estão lá dizendo que são crentes. De dentro dessas 1000, de repente Deus fala que 200 são virgens. Dessas 200, 100 é que ele vai levar. Vocês estão entendendo? Deus é que está olhando para o planeta Terra e está dizendo quem é igreja e quem não é. De dentro da igreja, imagina uma virgem, o que uma virgem teria de errado, né? Se ela é virgem. A noiva não é para ser virgem. Ela tem a lâmpada, mas ela não tem o azeite. Então, irmãos, a gente tem que vigiar. Se não tiver oração, jejum, leitura da palavra, buscar o azeite, buscar o batismo com o Espírito Santo nessa última hora, buscar a presença de Deus, ser cheio, falar em língua estranha, movido pelo Espírito, não pela carne, dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Uns dão lugar chorando, outros Deus toma no poder, sapateando. Eu não sei de que forma você pode ser cheio, outros pregam ainda mais a palavra de Deus. Cada um é cheio de uma forma, cada um se expressa de uma forma.
Mas não pode faltar o azeite, porque o azeite que faz eu perdoar meu irmão, o azeite faz eu obedecer a Deus, o azeite faz eu pregar a palavra, o azeite faz eu adorar e glorificar o nome do Senhor, o azeite faz eu não julgar meu irmão, o azeite faz eu andar vestida do jeito que Deus quer, irmãos. Uma coisa que vai deixar muita gente para trás são as vestes. Eu quero dizer para as irmãs, cuidado com as calças. A calça marca o seu períneo. Procura no dicionário o que é períneo. A pessoa fica com a parte da frente do seu corpo, abaixo do seu abdômen, totalmente marcada. E sobe num púlpito para pregar ou para cantar, aguçando a cobiça dos homens, além de calça ser para homem. E não estão ligando para isso, não estão ligando para cabelo, essas doutrinas também, que é dito usos e costumes, mas faz parte da doutrina. Assim como o Evangelho, a cruz de Jesus Cristo, assim como o plano de salvação para as nossas vidas, assim como nós devemos pedir os dons ao Senhor, usar os dons na obra, assim como nós devemos apresentar frutos de justiça, frutos de arrependimento, longanimidade, amor, benevolência, assim como nós temos que apresentar esses frutos ao Senhor, nós também devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo ao Senhor. Um homem não pode olhar para mim e me cobiçar por causa da minha veste, por causa do decote, por causa da transparência, por causa de uma blusa de alça. Irmãos, a palavra que mais chamou minha atenção em Lucas 17 também é que a mulher de Ló olhou para trás. Não foi pedido muita coisa para ela. O anjo não falou, olha, vende tudo, vende o carro, olha, se mata por amor à minha obra. Não, ele só falou, não olha para trás, é simples. As pessoas estão olhando para trás. Então, do jeito que ela andava lá no Egito, ela está andando. Pessoas que não bebiam bebida alcoólica, agora só não bebe na semana da Santa Ceia. Mas, socialmente, qual é o problema? Voltando para o Egito. Se vestiam que nem uma serva, um servo de Deus. Né? O servo de Deus, ele se veste da maneira que Deus quer. Né? Não se veste de qualquer maneira. A bermuda, irmãos, é uma roupa do sacerdote. É uma roupa íntima. Quando o homem está de bermuda, Deus olha para ele e vê ele com peças íntimas. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz na presença do Senhor. Temos que ter muito cuidado. Deus, Ele fala essa noite para você. Eu fiz questão, eu estou aqui no meu jardim, começou a escurecer. Eu falei para o Senhor, eu vou fazer isso amanhã, mas o Senhor falou no meu coração. Nós estamos próximo da meia-noite, está escurecendo. Então, isso é um ato profético. Então se conserta que o Senhor entra, que são pouquíssimos que vão subir. Deus me mostrava, irmãos, igrejas inteiras ficando, desde pastor, diaconisa, diácono, ficando no arrebatamento, irmãos. Então não é brincadeira, subindo 2, subindo 3, subindo 1. Então vamos nos consertar. Aqui é a pastora Simone Pereira, fica com essa palavra, a paz do Senhor.